TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Hoje no Jornal da Univates. Enchente atinge o Vale do Taquari. Em Lajeado, cerca de 100 famílias tiveram que sair de suas casas. E veja a situação em outros municípios. E ainda como auxiliar as pessoas desabrigadas. Todos os detalhes e as informações da enchente no Vale do Taquari agora no Jornal da Univates. Boa noite. Boa noite. Hoje preparamos uma edição especial do Jornal da Univates com a cobertura e repercussão da cheia no Vale do Taquari. Por isso, a matéria sobre a segunda-feira de capacitação e emprego que aconteceu neste final de semana, você confere amanhã aqui no JU. As cheias do Rio Taquari forçaram a evacuação de pelo menos 1.400 pessoas das áreas de risco. Em Lajeado, cerca de 100 famílias que moram em áreas alagadiças tiveram que ser abrigadas em casas de parentes e amigos ou no Parque do Imigrante. As famílias estão instaladas nos pavilhões 3 e 4 do parque. No domingo, por volta das 4 horas da tarde, representantes da Defesa Civil Regional e Estadual concederam coletiva de imprensa para esclarecimento e repasse de informações sobre a cheia no Vale. A nossa equipe acompanhou a coletiva e tem os detalhes das ações realizadas pela Defesa Civil na região. A Defesa Civil da região está em alerta desde o início da semana passada e já vinha divulgando a possibilidade de cheia na região. O que nós estamos vendo também nas bacias hidrográficas, tanto do Vale do Paranhana, Sinos e Icaí, que nós tínhamos já uma chuva acumulada da semana passada, que agravou-se o quadro com a chuva dessa semana. Então não teve tempo de ter uma recuperação efetiva das chuvas que nós já tínhamos tido semana passada. Então, por isso, houve essa potencialização dos resultados deste evento. Conforme o tenente-coronel Paulo Locatelli, coordenador da Defesa Civil Estadual, até o final da tarde de domingo, nenhum município decretou situação de emergência. Ele destaca porque é importante os moradores de áreas de risco estarem alertas. Lembro que, tão logo as pessoas saem do local onde elas estão, elas dirigem a algum lugar totalmente abrigado, até que a situação de risco volte à situação mais calma. O que nos chama a atenção exatamente é o baixo número, se a gente for comparar com os dados anteriores, de desalojados e desabrigados. O desabrigado é aquela pessoa que a prefeitura vai e fornece um abrigo para ela, um abrigo provisório. E o desalojado é que a pessoa sai dali e vai para a casa de um parente. Nós não tivemos nenhum problema, nenhum incidente, nenhum lesionado, nenhum problema com questão do Corpo de Bombeiros ter que atuar posterior por omissão, por erro ou alguma pessoa que não quis cumprir a orientação da Defesa Civil Municipal. Pelo contrário, nós tivemos todos os eventos, todas as evacuações na maior segurança possível e na melhor condição que se tinha, porque todos os municípios trabalharam preventivamente. Toda a retirada de pessoas foi de forma preventiva, ou seja, tem locais que a água ainda não chegou, ela vai chegar daqui a pouco, mas as pessoas já não estão mais nas suas residências. Eu que já participei de outras enchentes em outros anos, hoje a gente vê a parte preventiva, o quanto está sendo importante e que conseguiram retirar as famílias sem a utilização do Corpo de Bombeiros. Nós não temos registrado nenhuma ocorrência, como disse o Coronel Renner. No total, entre profissionais e voluntários da Defesa Civil, cerca de 100 pessoas trabalharam neste domingo na evacuação das famílias e no gerenciamento de abrigos. Quem quiser ajudar as pessoas desabrigadas pode contatar a Defesa Civil pelo telefone 8024-7261. As principais necessidades são alimentos, roupas, colchões e cobertores. E a seguir, veja a situação das famílias desabrigadas. Que estão alojadas no Parque do Imigrante. Nós já voltamos. Em Estrela, são 22 famílias instaladas no ginásio junto ao Martin Luther e pelo menos outras 76 teriam ido para a casa de parentes. O bairro Marmite foi o mais afetado com a cheia da cidade de Estrela. O nível do rio chegou aos 23 metros e 83 centímetros na noite de domingo, conforme informações da Portobras de Estrela.
A partir da meia-noite de sábado para domingo, carros de som circulavam pelas áreas de risco de Lajeado, alertando que o nível do rio Taquari estava subindo e que as famílias deveriam separar móveis, roupas e bens pessoais para evacuação. Em seguida, por volta da 1h30 da madrugada de domingo, caminhões da Secretaria de Obras da Prefeitura de Lajeado iniciaram a evacuação das famílias, que foram levadas até o Parque do Imigrante. O seu Júlio Bic é conhecido em Lajeado como tio do mamão, pois comercializa frutas com sua bicicleta. O vendedor, de 57 anos, já estava alerta para o risco de cheia. Conforme ele, que reside no centro da cidade, eram quase 2 horas da manhã quando a esposa escutou o carro de som alertando os moradores. Com a ajuda da família, logo separaram móveis, bens pessoais e roupas, que foram levados por um dos caminhões. Por volta das 9 horas da manhã deste domingo, já estavam alojados em um dos pavilhões do Parque do Imigrante em Lajeado. Eu dedico até um voto de louvor a esses heróis da Defesa Civil que fizeram um trabalho excepcional aqui em Lajeado, desta vez com essa enchente aí, né, que subiu uma barbaridade a água, né? Mas eles ficaram atentos, avisando o povo, então eu acho que foi legal, viu? Foi o nosso propósito de facilitar o quê? A nossa ação e também a ação deles, que muitas vezes na pressa eles acabam estragando o material, quebrando o prato, né? E estragando o próprio material deles. Então isso já serviu para que também os dois lados tivessem uma ação mais rápida, eles conseguissem organizar o material deles sem maiores prejuízos, que já é um prejuízo, está aqui. Então imagine na pressa quebrando mais material, fica ruim. Então isso nos ajudou a nós também e a eles com certeza, porque certamente eles conseguiram cuidar do material, empacotar as coisas com mais tranquilidade, né? E essa antecipação foi em prol dessa situação também, e para não atarefar demais também o aporte que nos é dado, porque isso a gente sacrifica muito na madrugada, né? E tem que fazer todo esse processo, isso é muito pesado, né? E quando as pessoas se autoajudam, como aconteceu nesta madrugada, é fantástico a resposta que a gente tem em relação ao fator humano. Até o final da tarde de domingo, 72 famílias estavam alojadas nos pavilhões do parque, somando cerca de 280 pessoas. Mas o número de pessoas removidas é ainda maior, se levar em conta que algumas famílias foram para a casa de parentes em bairros livres de cheias. E a seguir, a situação da cheia hoje em Lajeado. E os transtornos gerados pelas chuvas, nós já voltamos. Em Colinas, 4 famílias ficaram desabrigadas e foram alojadas no ginásio municipal. As aulas do município foram canceladas devido à enchente. Só a creche municipal abriu hoje. Muitas estradas continuam obstruídas pelas águas. Um dos exemplos é o acesso ao município de Colinas, que continua fechado. Encantado, o nível do rio Taquari estava em 13 metros na medição feita às 11 horas da manhã. Em torno de 60 famílias estão no Parque João Batista Marquese, na comunidade Nossa Senhora Aparecida, ginásio Vila Moça e posto de saúde. Algumas famílias também estão nas residências de familiares. Nossa equipe de reportagem saiu hoje pela manhã para ver qual era a situação da cidade, também como os lajeadenses estão enfrentando o início de semana com os transtornos causados pela cheia. Lajeado amanheceu assim. Um dos principais pontos turísticos da cidade, o Parque dos Dique, foi mais uma vez tomado pela enchente. Ao invés de brinquedos, lixo. As ruas foram imersas. O trânsito precisou do auxílio dos agentes para que os condutores desviassem das vias alagadas. Às 9 horas da manhã, o nível do rio Taquari estava com 23 metros e 40 centímetros. O máximo que atingiu foi 23,83 metros às 10 horas da noite de ontem. É que a gente fica cuidando pelo rádio, né? As medidas, daí conforme tem a medida do Porto aqui de Estrela e lá Encantado, 6 horas a água tá aqui, daí tu tem que somar para ver quanto que tá. Aí sábado de noite, sábado nós viemos que ia dar água, então daí nós pegamos e já começamos a avisar ali de baixo para cima. Aqui tem o bingo do lado, né? Então nós já dissemos para eles, tira as coisas que a água vai vir.
Todo ano a gente já sabe as metragens, sei quanto de água entra aqui, quanto de água entra lá embaixo, porque quando eu tinha lá embaixo a loja, né, o salão, eu já sabia quanta metragem de água sempre entrar, porque eu sou a moradora mais velha aqui da rua, então... Esta proprietária deste salão de beleza está no ramo há 13 anos, nessa mesma rua. Segundo ela, uma das dificuldades é quanto à limpeza do local e da rua. Tu tem que limpar, tu tem que deixar secar, depois tu traz os móveis, não pode encostar em nada porque verte água das paredes. A gente tem que trabalhar para pagar o aluguel, porque isso aqui não é meu, eu preciso de dinheiro para trabalhar, ninguém ajuda nada. A rua a gente tem que estar implorando para a presa vir limpar, porque a prefeitura não limpa, eles limpam lá embaixo. Aqui a nossa rua não, ninguém lava, ninguém vem nada, tu tem que estar lavando com a tua água, já com a água da enchente tocando. E agora vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Boa noite, Cássia Scherer. Boa noite, Daniela. Boa noite, Marcos. A frente fria está se afastando lentamente do estado, mas continua influenciando nas condições do tempo na região. Hoje a chuva foi fraca e com baixos volumes, mas o acumulado de chuva desde quinta até esta tarde chegou a 219 milímetros em Lajeado. O rio Taquari, em Estrela, chegou ao nível máximo de 23 metros e 83 centímetros ontem à noite. Nas próximas horas, o rio deve continuar baixando lentamente, em torno de 10 centímetros por hora. A frente fria deve se afastar totalmente do estado até o final da tarde de amanhã. A terça-feira ainda terá muitas nuvens e chuva fraca, mas ao longo do dia devem ocorrer aberturas do sol. O restante da semana será de tempo seco com sol, com manhãs frias e tardes cada dia mais quentes no Vale do Taquari. As temperaturas para amanhã em Lajeado devem ficar entre 5 e 13 graus. Já em Arvorezinha e em Progresso, a mínima deve ser de 4 e a máxima de 12 graus. Obrigado, Cássia. E a seguir, ações da Stás em Lajeado. A Secretaria está auxiliando as pessoas desabrigadas. Nós já voltamos. Em Arroio do Meio, são cerca de 70 famílias desabrigadas ou desalojadas. As famílias deixaram suas casas devido ao alerta de que a água chegaria até suas residências, ou seja, elas foram removidas antes da água chegar até as casas. Algumas, inclusive, já estão retornando. Já em Cruzeiro do Sul, 23 famílias saíram de suas casas. As cheias obstruíram a ligação entre Cruzeiro e Lajeado pela beira do rio. A única ligação que pode ser utilizada é pela RS 130. Inclusive, hoje pela manhã foi registrado um grande congestionamento no trecho. A Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social de Lajeado trabalha desde a madrugada de domingo fornecendo roupas e alimentos aos abrigados no Parque do Imigrante. Por lá, as crianças que não têm como ir à escola ainda recebem oficinas sobre educação ambiental. Sem ter o que vestir, onde dormir e o que comer, os desabrigados pela enchente em Lajeado dependem da Defesa Civil e da Prefeitura. A Prefeitura, no primeiro momento, se uniu. Nós já havíamos feito uma reunião com a Defesa Civil na sexta-feira, no gabinete do prefeito, onde todos nós, secretários, enfim, os trabalhadores ficaram em alerta sobre aviso. E a partir da meia-noite, quando foi acionado, então, de todas as secretarias, partiram os caminhões da onde tinham, que era Stás, a Secretaria de Obras, Agricultura e mais os voluntários também, que sempre se dispõem a nos ajudar. Aí, a partir daí, o trabalho iniciou. Buscamos todas as roupas que tínhamos para doação na Stás, trouxemos para cá. Todo o estoque de roupas da Stás foi distribuído. Tivemos a participação muito grande da comunidade, que nos auxiliou muito com colchões, roupas de cama, cobertores, porque as famílias chegam aqui, elas estão, quando não vêm sem nada, elas vêm com praticamente tudo molhado. Ou em função da chuva, ou porque a água já estava pegando, enfim. Então as necessidades são todas. Aqui no Parque do Imigrante foram abrigadas cerca de 80 crianças. Para elas, além de um teto, alimento e roupas, foi assegurado um outro direito, o da educação. A parte da educação ambiental oferece oficinas nas escolas, lá no Jardim Botânico, no auditório do Jardim Botânico. Hoje, a educação ambiental
da Secretaria do Meio Ambiente migrou para cá, né? Tem várias crianças aqui que estão fora das escolas. Nas oficinas será abordado o assunto enchente da maneira mais lúdica possível. Se cada um fizer a sua parte, né? Eu acho que fica uma coisa grandiosa. Então, a parte nossa é exatamente essa, de manter as crianças, né, entretidas para que não sintam tanto, né, esse transtorno todo. A STAS deve dar suporte às famílias até que a última volte para casa. A gente vai continuar aqui dando toda a assistência, não vamos abandoná-los aqui e a partir do momento que a água baixar, eles conseguirem fazer a limpeza, de preferência que venha um sol para secar, aí com certeza a prefeitura retorna cada uma das famílias para sua casa. Travesseiros, cobertores, toalhas e roupas de inverno podem ser doadas à STAS direto no Parque do Imigrante. O Jornal da Univates de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Tenha uma boa noite. Mais informações sobre a cheia durante a nossa programação. Tenha uma boa noite. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.